Olá! Dando seguimento aos nossos estudos prioritários, que são os assuntos que mais caem na segunda fase da OAB em Direito do Trabalho, hoje vamos estudar o tema da responsabilidade civil, referente ao dano extrapatrimonial e o dano material. Por que esse assunto é tão importante? A CLT, inicialmente, ela não tinha nenhuma previsão legal lá na CLT de origem de 1943, ela não tinha nenhuma previsão legal referente aos danos extrapatrimoniais. Até porque é uma disciplina nova, é um assunto novo, né, que veio de acordo com a Constituição Federal, quando ela veio disciplinar quais são os direitos das pessoas. Então, o que é que acontece? Quando foi na reforma trabalhista, diante dessa lacuna que existia na CLT, foi criado um artigo referente a essa questão da responsabilidade civil dos danos extrapatrimonial no âmbito da justiça do trabalho, certo? No âmbito do direito do trabalhador. Então, isso também é um tema novo. Lembrem que na aula passada a gente já conversou sobre isso. Tudo que é tema novo tende a cair com mais frequência na FGV, principalmente nessas últimas provas de direito do trabalho na segunda fase. Então, é um tema extremamente importante, sem contar que o tema da responsabilidade civil, ele está sempre presente em muitas das reclamações trabalhistas. Quando a gente vai para um ranking dos pedidos que mais são feitos na seara trabalhista, dentre a hora extra, o outro pedido também que tem uma grande demanda é com relação à responsabilidade civil, porque é um dano moral ou material decorrente da relação de trabalho. Tá? Então é importante que vocês tenham conhecimento tanto do artigo 186, 927 do Código Civil, assim como o artigo 223 e os seus seguintes, né, que é 223A, 223B, 223C e os seguintes da CLT. Tá? Que esses artigos vão balizar a resposta de vocês na questão referente à responsabilidade civil no âmbito do direito material do trabalho. Então, eu separei para vocês aqui algumas questões que já caíram em sede de segunda fase da prova da OAB para a FGV, certo? Que a FGV cobrou. Então, a gente vai começar a análise para que vocês vejam como é que vocês podem extrair as melhores informações do enunciado da situação do problema que a FGV propõe para vocês. Então, vamos lá. Heitor Agulhas trabalhava na Sociedade Empresária Porcelanas Orientais Limitadas desde 2020, exercendo a função de vendedor. Vejam, lembram que ontem a gente falou que a FGV tem algumas profissões que ela geralmente cobre enunciado? A de vendedor é uma delas, como a gente já viu. A unidade localizada em Linhares e recebendo em média equivalente a um salário mínimo e meio por mês a título de comissão. Em janeiro de 2022, o dono do estabelecimento resolveu instalar mais 2 prateleiras na loja para poder expor mais produtos e, visando economizar dinheiro, fez a instalação pessoalmente. As prateleiras foram afixadas logo acima do balcão, em que trabalhavam os vendedores. Ocorre que o dono da empresa tinha pouca habilidade manual e, por isso, as prateleiras não foram fixadas adequadamente. No dia seguinte à instalação, mal feita, com o peso dos produtos nela colocadas, as prateleiras caíram com todo o material, acertando violentamente a cabeça de Heitor, que estava logo abaixo fazendo um atendimento. Vejam, o que foi que aconteceu com Heitor? Ele nitidamente sofreu um acidente de trabalho típico, que a gente chama, né? Porque ele estava no horário de trabalho, estava no horário de expediente e teve esse acidente de trabalho. Tá? Heitor desmaiou com o impacto, foi socorrido e conduzido ao hospital público, onde recebeu atendimento e levou 50 pontos na cabeça, testa e face, resultando em uma grande cicatriz, que, segundo Heitor, passou a despertar a atenção das pessoas que reagiram negativamente ao ver. Heitor teve o plano de saúde que era concedido pela sociedade empresária cancelado após o dia do incidente e teve que usar suas reservas financeiras para arcar com R$ 1.350 de medicamentos. Vejam, quando fala lá que Heitor teve as prateleiras que caíram sobre a cabeça dele, então isso aí a gente já identifica um acidente típico. Então isso aí já gera o quê? Um dano moral por conta do acidente no horário e no local de trabalho. A segunda situação que foi narrada aqui pra gente é que ele sofreu uma grande cicatriz. Essa grande cicatriz gera um dano estético à imagem de Heitor, né? Que ele passou a ser rechaçado pelas pessoas quando viam a questão da cicatriz dele. E a terceira situação que está sendo proposta pelo enunciado aqui é uma questão de um dano material, porque quando ele diz que o plano de saúde foi cancelado após o dia do incidente e ele teve que usar suas reservas financeiras para arcar com R$ 1.350 em medicamentos para aliviar as dores físicas, além de R$ 2.500 em terapia, aqui a gente está dizendo o quanto ele sofreu de dano
material. E aí, dano material, a gente sabe que a gente tem uma divisão entre dano emergente e lucro cessante. Dano emergente é aquilo que a gente efetivamente despendeu, então aquilo que ele realmente pagou. Nesse caso aqui, R$ 1.350 mais R$ 2.500 seria o dano emergente. Acho que vocês podem me perguntar, mas professora, cara, ele teve um lucro cessante? O enunciado da questão, ele não fala em um lucro cessante, tá? Mas ele fala assim, em um dano material referente a um dano emergente, tá? Que é aquilo que ele teve que pagar. O lucro cessante, o que seria? Seria justamente aquilo que ele deixou de ganhar, que não é o caso aqui, certo? Do enunciado do problema. Então lembrem, como a gente já conversou em outras aulas, não criem informações que o enunciado da FGV, da prova, não trouxe para vocês, tá bem? Continuando. Pois ficou fragilizado psicologicamente depois do evento. Heitor ficou afastado em benefício previdenciário por acidente de trabalho. Auxílio por incapacidade temporária acidentária, antigo auxílio doença acidental, Código 91. Outra coisa que é extremamente importante que vocês saibam. Na Previdência, a gente tem dois códigos que a gente sempre utiliza, tá? Que é o código B31 e o B91. O B31, ele se refere a um auxílio doença decorrente, mas não decorrente de um acidente de trabalho. Se foi um acidente de trabalho, principalmente aqui no caso de Heitor, que foi um acidente de trabalho típico, certo? A espécie aqui está corretamente indicada, que é o B91, porque é o auxílio doença por incapacidade temporária acidentária. Isso vai gerar o quê? Vai gerar com que Heitor tenha uma estabilidade de 1 ano após o retorno ao trabalho, certo? Ele teve alta médica após 3 meses e retornou à empresa com a capacidade laborativa preservada, mas foi dispensado sem justa causa no mesmo dia. Se a gente for parar para pensar, nesse caso aqui, Heitor poderia ter sido dispensado, vejam, o código e a espécie do acidente foi um auxílio doença acidentária, ele não poderia ter sido dispensado imediatamente. Tá? Então ele teria, sim, ainda direito, a empresa teria a obrigação de garantir, né? Esse acidente gera uma garantia de emprego a Heitor, tá? Durante 1 ano para que ele se restabeleça. Nesse caso aqui, não é o viés daquilo que a gente quer analisar agora, porque a gente está aqui falando sobre a responsabilidade civil e não a garantia de emprego por conta da questão acidentária, tá? Mas é importante que vocês tenham essa informação e que vocês fiquem cientes disso. Então, se você fosse o advogado de Heitor, o que é que você faria nesse caso? Daria para a gente pedir, como a gente falou, né? Dano material, tá? Por dano emergente, por conta dessa questão dos gastos que ele teve, tanto em medicamento como com terapia, certo? Poderíamos pedir também essa questão dos danos morais pelo constrangimento referente ao acidente de trabalho que ele sofreu e a questão e o danos estéticos referente também à questão da autoimagem de Heitor. Por quê? Porque ele começou a se sentir muito constrangido das pessoas ficarem observando ele, a cicatriz enorme que ele teve, tá? Então é importante que vocês tenham conhecimento e consigam interpretar. Se vocês observarem, é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção nisso, antes da reforma trabalhista, como eu já comentei anteriormente, a gente não tinha previsão legal na CLT, então a gente se utilizava, quando ia dar entrada nos processos nas reclamações trabalhistas, muito do artigo 186 e 927 do Código Civil. Então, esse artigo 223 da CLT é importante que vocês saibam, conheçam profundamente. Aí vocês podem perguntar, mas Carol, aí no caso eu só preciso usar o da CLT, o 223 e seguintes. Não, você pode utilizar de forma acumulada, tanto é que quando a FGV faz as correções de prova, ela sempre indica, né, nos espelhos que tem essa vinculação, ou seja, a gente bota sempre acumulado com o artigo tal. E é importante que vocês conheçam que toda hora que vocês forem falar da responsabilidade civil, dano moral, dano material, dano estético, é importante que vocês coloquem esses artigos em conjunto, tá? Sempre que se falar em responsabilidade civil. Então, esse foi o primeiro caso que a gente analisou. Vamos para o próximo, tá? O outro caso, que também é um enunciado proposto pela FGV em segunda fase, diz o seguinte: Juliette Safira, brasileira, viúva, dona de casa, procurou você como advogada em abril de 2024, ainda enlutada, ou seja, viúva, afirmando que fora casada com Romeu Diamante por 27 anos e não tiveram filhos. Explicou ainda que o seu esposo falecera em consequência de um acidente de trabalho em 25 de fevereiro de 2024, aos 60 anos de idade. Dias após retornar suas férias. Então, vejam, aqui a gente já está identificando que no caso de Julieta, ela também já está querendo uma responsabilização civil, certo? Nesse caso, pelo falecimento do esposo. É possível? É possível, tá?
O inquérito policial instaurado apontou negligência da sociedade empresária. Então, vejam, o inquérito policial está demonstrando o quê? Que existe culpa da sociedade empresária, tá? Lembrem que a questão da culpa, quando a gente vai lá na responsabilidade civil, a culpa sempre acontece por negligência, imprudência e imperícia. Como causa a morte, seu finado esposo era empregado da sociedade empresária distribuidora Capuleto, desde 25 de janeiro de 2018, na qual exercia a função de estoquista e fazia separação de cargas por ela transportada nos caminhões para os clientes. A sociedade empresária está localizada em Osasco, no estado de São Paulo, mesmo município onde o casal vivia. Com o falecimento de seu esposo, começou a passar dificuldades financeiras, uma vez que sempre foi dona de casa e tem 62 anos de idade. E todos os gastos eram arcados pelo falecido. Vejam só, nesse caso aí, a gente tem que se perguntar, Julieta teria direito a uma pensão vitalícia, certo? A um dano material pelo falecimento do esposo, certo? Teria sim. Por quê? Veja, ela é uma senhora idosa. O seu esposo faleceu, também era um senhor idoso, com 60 anos de idade, e ele era que fazia toda a manutenção da casa, tá? E como o enunciado da situação problema proposta pela FGV, ela trouxe pra gente que foi um acidente de trabalho. Vejam, a gente não está criando informações, mas é um indicativo de que foi um acidente de trabalho típico, porque foi logo após que seu Romeu voltou para o trabalho após as férias, tá? Então essa informação é importante que vocês têm que ficar atentos no momento da prova, certo? Então, o que é que a gente faria? Se você fosse o advogado de Julieta, quais seriam os pedidos que você poderia fazer numa possível reclamação trabalhista, tá? Você poderia pedir a pensão a cargo do empregador, seja ela de forma mensal ou em parcela única. Vejam, a gente tem previsão legal também lá no artigo 949 do Código Civil, tá? Que pode ser paga essa pensão de forma única, em parcela única, ou de forma mensal, né? Aí vocês podem me perguntar, mas Carol, como é que vai ser calculado essa questão da pensão? Por quanto tempo? Geralmente se leva em consideração a tábua de mortalidade do IBGE. Então é feito todo um estudo de cálculos para que essa pensão seja fixada, tá? No momento da prova, a FGV trouxe para vocês essa informação de quanto seria o valor de parcela única, quanto seria o valor de parcela mensal? Não trouxe. Então vocês iam colocar RR tracinho. Tá? Se a gente não tem informação, a gente não precisa criar informação. Gravem isso para não correr o risco de perder ponto na hora da prova, na hora da correção, tá? Outra coisa que a gente poderia pedir quanto advogado de Julieta, a gente poderia pedir indenização por dano extrapatrimonial. Indenização por quê? Por conta do acidente do trabalho sofrido por ser Romeu, tá? E esse valor vai ser pago mesmo ele tendo falecido a Julieta, tá? Que esse também é possível, esse dano moral, por conta do falecimento. Qual é o bem mais precioso que a gente tem na vida? É a vida da gente, né? E, infelizmente, a vida de Romeu foi retirada. Então, nesse caso, sim, geraria uma indenização por dano moral, tá? Então, o que é que a gente pode agregar de valor? O que é que vocês precisam ter, assim, no sangue, na veia de vocês? Vocês têm que saber os artigos 186 do Código Civil, 927 do Código Civil. Toda essa parte da responsabilidade civil é importante que vocês conheçam, tá? Por quê? Porque na hora da prova vocês já sabem que tem que vincular esses artigos do Código Civil juntamente com o artigo da CLT. A CLT, essa parte do direito material do trabalho, desse dano extrapatrimonial, ela foi prevista da seguinte forma. O artigo 223A da CLT, ele fala o seguinte: aplica-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho apenas os dispostos neste título. Vejam só, esse apenas aí que está na CLT de vocês não é para excluir o 186 e 927 e os demais do Código Civil, tá? Isso é pacificado em doutrina e jurisprudência do STF, que como o sistema constitucional da gente, ele é um bloco, existe um bloco de constitucionalidade, tudo ele é lido de uma forma única. É só a técnica mesmo do legislador. Então vamos lá. O 223B, o que é que ele diz? Causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Então vejam, na CLT foi previsto expressamente que eu posso ter um dano moral, tanto de natureza de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Tá? Então não esqueçam isso, que é extremamente importante. O artigo 223C diz: a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima. Vejam, no caso de Heitor, o que foi? A autoestima, o corte, né?
a sexualidade, a saúde, o lazer, a integridade física, aqui no caso de Romeu que faleceu, são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física, tá? Então são resguardados pela CLT. O 223D vai dizer que a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Então vejam, aqui também a gente tem previsão da pessoa jurídica poder sofrer dano moral, expressamente nessas situações. E aí eu trago para vocês também uma outra situação, um problema que foi proposto pela FGV em segunda fase, em âmbito de segunda fase, na qual ela diz o seguinte: uma sociedade empresária de grande porte dedica-se à venda de todo tipo de material de construção, possuindo o que denominam mega lojas, nas quais o cliente pode comprar tudo para construir e reformar em um único lugar. Em uma das unidades da sociedade empresária, verificou-se, por meio de supervisão, que o empregado José utilizou a sua rede social para afirmar categoricamente, sem provas, que todos os materiais vendidos na empresa eram de segunda e terceira categorias, sendo muitos deles falsificados. Recomendou a quem desse atenção às suas denúncias que não comprasse material no local. Vejam que grave atitude José tomou ao fazer isso através das redes sociais. A gente poderia aqui nessa situação, se a gente fosse a sociedade empresária, pedir uma reparação de dano moral? Poderia sim. E aí, se a sociedade empresária contratasse você como advogado para entrar com algum remédio jurídico, você conseguia entrar com uma ação, uma reclamação trabalhista pedindo dano moral para a sociedade empresária por conta da lesão da imagem dela? Sim. Por quê? Porque a gente tem previsão legal desde a reforma trabalhista de 2017 no artigo 223 da CLT, tá? E aí, além disso, a gente podia também fundamentar lá no artigo 5º, né? Inciso 5 ou 10 da Constituição Federal, que também dá direito a essa proteção do direito à imagem, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica. Então, vejam que os enunciados das situações problemas pela FGV, eles não são difíceis, vocês precisam apenas estudar estrategicamente e conhecer os artigos que realmente caem em segunda fase, que são temas prioritários da FGV. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa as notificações no sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.